Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade na confecção dos bichinhos tribais e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem o ouriço. Quer aprender? Então vem comigo. Já tenho aqui cortadas todas as partes que nós vamos usar, tudo separadinho. E eu vou começar colando a manta. Eu tô usando a manta R1, eu vou colar com cola de silicone, tô usando essa aqui da Tech Bond. Eu vou colar 3 camadas, para ficar bem cheinha a jubinha dele. E aqui para ficar bem certinho, eu vou colando as pontinhas, né, dos espinhos, para ficarem certinhas na hora de casear. Então eu vou colando pontinha por pontinha. Quem ainda não assistiu o primeiro vídeo dos bichinhos tribais, onde eu ensinei a fazer o alce, eu sugiro que vocês assistam o primeiro e depois assistam esse aqui, porque algumas partes do passo a passo, como é igual, né, o que eu já ensinei, eu não vou ficar repetindo, né, para o vídeo não ficar muito grande. E quem já viu a primeira vez vai ficar vendo de novo, então dá uma olhadinha, o link tá aí nos cards. E aí depois volta para assistir esse aqui. Agora eu vou colar a terceira camada da manta. E depois de colar as 3 partes, agora eu vou colar no feltro. E vou fazer do mesmo jeitinho, colar pontinha por pontinha. E ajeitando para não ficar torto na hora que a gente for casear. E enquanto eu vou colando aqui, já quero pedir para vocês descerem o dedinho ali rapidinho e deixar um like, clica ali no joinha para curtir o vídeo. Quem não é inscrito também já se inscreve. Se você já está inscrito, dá uma conferidinha ali, vê se o botão que está escrito inscrever-se se está vermelho. Se tiver vermelho é porque o YouTube tirou sua inscrição. Então você clica ali de novo para ele ficar cinza. Aí se tiver cinza significa que você está inscrito no canal, ok? E do lado dele tem um sininho, você clica ali também e ativa todas as notificações, porque aí você vai ser avisado cada vez que tiver vídeo novo no canal, tá bom? E é isso, pessoal. Bora curtir aí para me ajudar, vamos crescer o canal, tá bom? Agradeço todo mundo que compartilha os vídeos, que curte, que comenta, tá bom? Graças a vocês o nosso canal está crescendo e eu agradeço muito. Olá galera, aqui é Lelo Gameplay e também o canal Lelo Games. Deixe seu like aí galera, se inscreva, muito obrigado. Agora eu vou fazer a parte da frente do rostinho dele, né? E aqui eu usei o próprio molde para riscar, onde eu vou cortar. E aqui eu vou abrir um cortezinho usando o cortador circular. Vai girando o feltro de leve para ficar bem certinho o corte, tá? E se tiver um barulhão de fundo aí é o trem passando, viu, gente? Agora com a tesoura eu vou cortar aqui a pontinha, onde vai ficar o focinho dele. Confere se cortou tudo certinho, senão dá um piquezinho com a tesoura. E essa parte tem que ficar assim levantadinha, porque depois nós vamos encaixar na cabecinha dele. Vai ficar assim, nessa posição. Mas depois a gente vai ajeitar isso só quando a cabecinha estiver pronta. Agora eu vou posicionar em cima da manta. E da mesma forma que eu colei a parte de baixo, agora eu vou colar as pontinhas da parte de cima. Aqui se ficar sobrando uma pontinha, vocês cortam, tá? Pra ir ajeitando bem certinho. Opa, aqui eu já ia colando um dos espinhozinhos. Eles estão tudo solto ali, é porque eu tava cortando agorinha
E eu colei eles na fita dupla face e na fita crepe, como eu já ensinei no outro vídeo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aquelas partes arredondadas ali eu também colei na manta. Só a parte da pontinha que tem que ficar sem colar, porque nós vamos colar no rostinho dele depois. E agora que já tá tudo coladinho, eu vou fazer o caseado em toda a volta. E esse aqui eu vou fazer à mão mesmo, porque como são muitas pontinhas, vai dar muito trabalho fazer na máquina. Porque eu vou ter que ficar parando o tempo todo, né, pra ir virando. Então, e como são 3 camadas de manta, vai ficar mais difícil da máquina prender certinho os pontinhos, né? Então, vou casear à mão mesmo e já eu mostro pra vocês como ficou. Bom, já caseei em toda a volta e ficou assim. Ali ficou aberto, né, pra colocar a cabecinha. E agora eu vou fazer a cabecinha dele. Mas antes de fazer o caseado em volta, eu vou bordar a boquinha dele. Também vou usar o próprio molde para marcar os pontinhos. Eu furei, né, o molde, esse molde de acetato. E aí faço a marcação para poder bordar a boquinha. Essa caneta que eu tô usando é a caneta Fantasminha, mas eu não vou apagar ela porque o risco que eu vou fazer, né, o bordado da boquinha também vai ser com linha preta. Essa daí é a de pesponto. E eu vou bordar usando o ponto atrás, que eu ensino no vídeo pontos básicos do feltro. Se você ainda não assistiu, o link tá aí em cima nos cards também. E lá eu ensino todos os pontos básicos que a gente usa nas peças de feltro. Agora eu vou unir com a parte de trás, vou alfinetar para poder casear. Essa parte eu vou casear na máquina, mas quem não tem a máquina ou quem não tem o ponto caseado na máquina pode fazer à mão, que dá certinho. Aliás, a peça toda, né? Quem quiser fazer à mão dá para fazer tranquilamente. Eu vou deixar a parte de cima aberta para colocar o enchimento. Porém, se vocês preferirem, pode fechar a cabecinha todinha e depois abrir um cortezinho ó, na parte de trás da cabeça para colocar o enchimento. Nesse caso, como a cabecinha vai ficar na jubinha dele, né? Então não vai aparecer. Daí dá para fazer desse jeito também. Agora eu vou costurar a orelhinha. Primeiro eu vou fazer o caseadinho em volta do miolinho, da parte de dentro, né, da orelhinha. Essa partezinha rosa. Eu coloquei um pinguinho de cola nela, só para ela não sair do lugar na hora que for casear na máquina, né? E agora eu vou fazer o caseado em volta da orelhinha.
Agora eu vou costurar a orelhinha, que eu deveria ter costurado por dentro, né, na hora que eu fui fechar a cabecinha, mas não tem problema, porque a orelhinha também vai ficar escondidinha, né, a parte de trás. E para variar, a Esté aqui, né, derrubando a casa, fazendo barulho bem na hora que eu vou gravar áudio. Mas vamos lá. Agora, usando também o próprio molde, eu vou marcar aqui aonde eu vou colar os olhinhos dele. Não sei se vocês perceberam ali, a boquinha do meu ficou meio torta, mas artesanato é assim mesmo, né, pessoal? Tudo feito à mão, a gente acaba às vezes entortando um pouquinho. Não fica sempre 100%, tudo retinho milimetricamente, né? Mas eu vou até medir aqui o olhinho, ó, pra ver se vai ficar da mesma altura. Que a boquinha não tem o problema, né? Ficar um pouquinho de lado, mas o olhinho, se ficar um pra cima e outro pra baixo, aí fica esquisito. O olhinho é igual o do alce, né, que eu já fiz num vídeo passado. Eu colo primeiro a parte marrom, depois eu colo a parte branquinha. E a outra parte marrom menor. E aqui, como eu já ensinei no vídeo anterior, eu colei no feltro branco a fita dupla face e por cima dela eu colei a fita crepe. Porque a fita dupla face, ela é muito lisinha, né, a superfície dela. Daí fica difícil desenhar. Então eu colo ela no feltro branco, por cima dela colo a fita crepe e aí desenho os brilhinhos, os pinguinhos de luz, né, do olhinho. Fiz assim também com o chifre. Com chifre não, com os espinhozinhos dele. E aí depois é só tirar a partezinha de trás, né, descolar a fita e a fita crepe e colar. E agora também eu colei a sobrancelhinha dele. E agora eu colo também os risquinhos coloridos embaixo dos olhinhos. Agora eu vou deixar secar um pouquinho para depois colocar o enchimento. E vamos encher a cabecinha. Coloca bastante enchimento para não ficar enrugadinho, tá? Deixa a cabecinha bem durinha, então não economiza na fibra. Coloca bastante mesmo. Vou dar uma aceleradinha aqui básica, né? Senão vocês vão ficar me vendo aqui encher a cabecinha dele até umas horas, né? Conforme for enchendo, vai dando uma olhadinha, se tá ficando redondinho. Usa um palitinho de churrasco para ir ajeitando. Dá uma amassadinha para ir ficando a fibra certinha, não ficar encaroçada, né, dentro da cabecinha. E agora eu vou casear para fechar.
Bom, e a cabecinha tá pronta, agora eu vou fazer os bracinhos. Aqui eu já tenho um pronto. E vou fazer o outro. Eu vou colar essas pontinhas marrom escuras na pontinha da patinha. Vou colar dos dois lados e depois casear. Agora eu vou casear em volta e deixar a pontinha de cima aberta para colocar o enchimento. E agora eu vou colocar o enchimento. Eu uso essa pinçazinha para enrolar o enchimento e facilitar. Eu sempre faço isso quando é para colocar em peças pequenininhas, bracinho, mãozinha, facilita bastante. E agora eu vou casear usando a linha invisível, que é a mesma que está na máquina. Agora eu vou casear o corpinho, deixando só a parte de baixo da perninha aberta para poder colocar o enchimento. E ficou assim o corpinho. Agora eu vou colocar o enchimento, igual eu fiz no outro bichinho, né? Aqui nas perninhas eu tô colocando bastante enchimento pra ficar bem durinha, pra sustentar o corpinho dele, né? Pra ele conseguir ficar em pé sozinho. Embora esse aqui, o porco-espinho, eu acho que ele não vai ficar em pé sozinho, mesmo fazendo o pezinho redondinho embaixo, por causa do peso dos espinhos dele, né? Da jubinha. Mas vamos ver, né? Se ele fica em pé. Bom, e aqui eu colei, né? O papelão e vou casear no pezinho. Ah, no outro eu colei essa tirinha depois de ter caseado, né? Esse aqui eu vou colar antes para casear junto, para ver o resultado como fica. Como eu já tinha avisado vocês, né? Eu gosto de ir modificando a forma como eu vou fazendo os bichinhos em cada um, pra gente poder ver, né? Qual fica melhor, qual é a forma mais fácil, qual que o acabamento fica mais bonitinho. Então, no outro eu deixei para colar essa tirinha depois de ter caseado o pezinho. Nesse aqui eu vou colar agora e casear junto. Nessa tirinha ficou com 16 centímetros, né? Mas eu cortei ali um pedacinho, então o
tamanho mesmo vai ser uns 15 centímetros para ficar certinho a circunferência ali da perninha. Bom, e aqui eu já caseei uma, né? Ficou assim. Agora eu vou casear a outra. E na outra parte, na parte de cima, eu decidi fazer o caseado embutido, que eu também ensino lá no vídeo dos pontos, né, do feltro. No outro bonequinho, no alce, eu não fiz esse detalhezinho. Nesse aqui eu fiz pra ver como vai ficar. Então, fica a critério de vocês, tá? Se vocês querem fazer esse caseadinho, ou se quer fazer sem, só coladinha o detalhe da patinha, fica a gosto de vocês, tá? Agora eu vou colar e costurar a cabecinha dele. Primeiro eu vou botar um pouquinho de cola quente pra ela fixar, né? Não ficar saindo do lugar na hora que eu for fazer a costura. E no bichinho anterior, vocês viram que eu coloquei o pescocinho pro lado de dentro da cabecinha, né? Fiz um cortezinho atrás e coloquei a cabecinha. E daí eu falei que nesse aqui eu ia testar só colando e fazendo o ponto invisível, né? Mas eu não gostei muito do resultado desse. Eu achei que ele ficou com a cabecinha muito achatada. Então, no próximo bichinho eu vou fazer novamente, colocando a cabecinha, colocando o pescoço por dentro da cabecinha. Porém, eu vou aumentar no molde o tamanho do pescoço. Porque aí eu vou fazer igual eu faço nas bonecas LOLs, que elas também têm a cabecinha grande e pesada. E aí eu vou colocar um palitinho por dentro para dar sustentação na cabeça, né? Porque esses bichinhos, eles não são muito pequenininhos, eles ficam com mais de 30 ou 35, não lembro, centímetros de altura. E a cabecinha deles é bem pesada. Então acaba que dificulta, né, o pescoço ficar bem durinho. Então eu vou fazer o pescocinho mais alto e colocar um palitinho dentro. Então nesse aqui, se vocês já quiserem fazer desse jeito, eu aconselho, ó, porque ele ficou meio com a cabecinha meio achatadinha. Não gostei muito do resultado assim, não. Acho que colocando por dentro do pescocinho vai ficar melhor mesmo. Por dentro do pescoço não, por dentro da cabecinha. Bom, e agora aqui eu vou posicionar, né? Gente, eu sempre esqueço o nome disso. Não é nem na jubinha, né? É no couro dele que vai os espinhos. Aí eu vou colar, passar cola aqui na beiradinha. E colar. Aqui eu vou ter que mirar a distância dele nos olhinhos, porque a boquinha ficou de ladinho, né? Eu já tinha falado pra vocês que a boquinha ficou tortinha. E agora eu vou colar o focinho. Agora eu vou levantar aqui para poder colar a cabecinha dele e o corpinho na juba. Vou chamar de juba, parece uma jubinha de leão. Eu coloquei também um pinguinho de cola atrás da orelhinha dele e do corpinho. E agora eu vou colar o colarzinho de índiozinho dele. Gente, hoje eu tô com a voz meio embolada, vocês não estranham não, tá? É porque eu tô muito gripada, de cama, só levantei mesmo pra poder gravar o áudio, né? E editar o vídeo. Porque
Semana passada já não consegui fazer o vídeo, né? Porque o gatinho morreu, não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, e eu tava muito angustiada, então eu nem consegui gravar o vídeo semana passada. E aí ficou sem vídeo. Aí essa semana eu gravei, mas acabei adoecendo, então hoje eu tô gravando mesmo na marra, pra não deixar vocês sem vídeo. Bom, e agora vamos colar os bracinhos, né? Agora vou colar o cocar dele. Agora com o marcador permanente vermelho eu vou fazer uns pinguinhos aqui. E agora eu vou colar os espinhozinhos. Agora eu vou fazer aqui os risquinhos das peninhas, que também eu já tinha ensinado no outro vídeo. Se vocês quiserem passar uma costura, fiquem à vontade. Eu vou fazer só os risquinhos mesmo, porque essa caneta permanente, a tinta dela fica bem fixa, né? E agora eu vou colar as peninhas aqui na cabecinha dele. O do alce eu colei no cocar. Nesse aqui eu vou colar na testinha dele mesmo, pra não tampar os espinhozinhos ali da cabecinha. Agora aqui eu vou fazer os risquinhos da tatuagenzinha dele. O do alcezinho eu fiz uma flechinha pra baixo, esse aqui eu vou fazer pra cima, com uns pinguinhos. E aí o desenho vocês podem fazer como achar melhor. E agora eu vou fazer as 3 peninhas juntinhas, penduradas. Eu passo um pouquinho de cola quente na cordinha de sisal. Tô usando uma cordinha bem fininha. Daí eu vou colar a pontinha das peninhas. Agora com a linha de pipa eu dou um nozinho aqui e enrolo, dou umas voltinhas com as 2 linhas e aí depois eu amarro.
Agora a outra pontinha eu vou colar aqui atrás do cocar. Eu vou medir ali pra ver a altura mais ou menos que eu quero. Aí eu acho que essa altura fica boa. E aí vira a cordinha pra ela não ficar ao contrário, né? Pra ficar viradinho pra frente. E é só colar e pronto. Bom, então é isso, pessoal. Ficou pronto o nosso ouriço. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem vai ser o guaxinim, tá bom? Então eu espero vocês aqui. Por isso que eu falo, se inscreve aí, ativa o sininho para vocês saberem quando sair o próximo vídeo. E também me segue lá no Instagram, porque sempre que sai vídeo novo, eu aviso lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!